Olá, muito boa noite. Hoje, dia 23 de novembro de 2022, você está no canal Todo Poder Emana do Povo, Jornal da Noite. Eu sou Alan Lopes e nós já vamos começar com uma notícia muito importante que acabou de sair, né? Mas antes disso, deixa eu colocar aqui já na tela nosso amigo analista político Gustavo Reis. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Alan. Boa noite à nossa audiência do Jornal da Noite, no Todo Poder Emana do Povo. Boa noite também, nosso amigo Alex Canuto. Boa noite, Canuto. Boa noite, Alan. Boa noite, Gustavo. E boa noite a você que sempre acompanha o canal Todo Poder Emana do Povo. Bom, já vamos trazer uma notícia urgente que acaba de sair. O ministro Alexandre de Moraes negou o pedido do PL, né, em poucas horas após o pronunciamento do presidente Valdemar da Costa Neto e condenou o partido a pagar uma multa de 22 milhões de reais. Uma decisão, além de estapafúrdia, irônica, usando o número 22. O presidente do TSE indeferiu nessa quarta-feira o pedido do PL para anular o segundo turno das eleições deste ano. Na decisão, o ministro condenou que o partido pague uma multa de 22 milhões. O PL apresentou na terça-feira um relatório apontando inconsistências em 6 modelos de urnas usadas no pleito e defendeu que parte dos votos fosse anulada. Gustavo Reis, pouquíssimas horas, né, talvez 2 horas depois, o Alexandre de Moraes, ele mais uma vez rasga, né, a Constituição, ele joga na lata do lixo o ordenamento jurídico, não se dá nem o luxo de analisar um relatório daquela magnitude e ignora, multa o PL e ainda usa a ironia do número 22, aplicando uma multa de 22 milhões de reais. Como a gente costuma dizer, só as Forças Armadas agora é que podem recompor a ordem no país, né? Exatamente, Alan. O que acontece? Ele ontem deu a decisão que em 24 horas o PL deveria reclamar também o primeiro turno, como se isso fosse o correto por parte dele, como se essa fosse a medida a ser tomada por ele, e seguindo esse raciocínio dele, como o PL não questionou o primeiro turno, passadas 24 horas ele foi lá e canetou, literalmente canetou. Ele diz assim na decisão dele: diante de todo exposto, indefiro liminarmente a petição inicial, tanto em razão de sua inépcia, como pela ausência de quaisquer indícios e circunstâncias que justifiquem a instauração de uma verificação extraordinária. E, no fim, ele coloca assim: determino, por fim, a extração ilegal de cópias e sua imediata remessa para o inquérito 4.874 do Distrito Federal, em curso no Supremo Tribunal Federal, para investigação de Valdemar da Costa Neto e Carlos César Moritson Rocha. Ele alega também que foi litigância de má-fé, ou seja, o PL quis apenas criar tumulto e fazer confusão. Ora, mais um capítulo nessa história nossa sobre o nosso processo eleitoral. O que teremos pela frente? Será que as Forças Armadas, enfim, verão que a lei e a ordem foram para o espaço? Agora é que a gente vai ver o que destino nós teremos na nossa nação. Canuto, de fato, ninguém imaginava que o Alexandre de Moraes fosse acolher o pedido do PL. Nós falamos aqui em diversas oportunidades que essa era uma oportunidade do PL esgotar todas as possibilidades de mostrar boa-fé e apresentar, então, o laudo técnico que foi produzido, a gente nunca pode esquecer disso, por técnicos do ITA, pessoas reconhecidas. E aí, óbvio, né, a gente já sabia que isso ia acontecer. Mas me parece que ele faz questão de dobrar sempre a aposta, ele não se deu nem ao luxo de esperar, né, algumas horas, talvez 2, 3 dias, para que técnicos do próprio TSE pudessem confrontar as informações do relatório enviado pelos técnicos do ITA, lá, feito pelo PL, mas ele, em 1, 2 horas, vai lá, determina a derrubada
pune o presidente do PL e o PL e ainda é sarcástico, dando uma multa de 22 milhões de reais. Está mais claro do que nunca que o único capaz de repor a ordem são as Forças Armadas, que é o papel constitucional deles, né? Acho que o Canuto travou ali, enquanto ele vai ajeitando ali a comunicação dele. Ajeitou? Tentando ajeitar aqui. Tá. Bom, Alan, chegamos no fim da linha. Tá bom, meu som aí? O retorno tá bom? Estamos te ouvindo bem, pode continuar. Alô? Pode continuar, estamos te ouvindo bem. Então, como eu ia dizendo, chegamos no fim da linha. Foi feito o pedido para o próprio TSE de verificação das urnas, verificação do processo eleitoral, tudo dentro da lei. E ele dá uma decisão com escárnio desse, poucas horas depois, quer dizer, ele nem analisou direito o que estava ali, já deu a decisão dizendo, olha, a suspeita vai ficar, e aí acabou, isso mesmo. É muito no sentido daquilo que ele disse no começo da campanha eleitoral, quando ele citou o futebol, né, o Campeonato Brasileiro de 79, eu acho, que teve um gol duvidoso para o Corinthians, que anularam, ele falou, eu acho que foi gol, mas ficou assim por isso mesmo, não posso fazer nada, eu só posso reclamar. Então, mesmo que tenha sido errado, ficou daquele jeito. Foi mais ou menos isso que ele falou, e é mais ou menos isso que está acontecendo agora. Está dizendo, tem suspeita, eu não vou investigar, não deram até agora o código-fonte, e se o código-fonte assim, fica prejudicado a ação, a fiscalização da TI das Forças Armadas, ele está dizendo não vai dar ao código-fonte, não vai investigar nada, e ficou por isso mesmo e perdeu o mané. Só faltou soltar perdeu o mané. Ele vai além, então, Canuto. Ele vai além. Eu vou ler aqui um pedacinho, até para embasar, para você embasar seu comentário, o Alan também poder comentar. Olha só. A conduta da requerente exige, entretanto, a condenação por litigância de má-fé. A Justiça Eleitoral, conforme tenho reiteradamente afirmado, continuará atuando com competência e transparência, honrando sua histórica vocação de concretizar a democracia e a autêntica coragem para lutar contra todas as forças que não acreditam no Estado democrático de direito. A democracia não é um caminho fácil, exato ou previsível, mas é o único caminho e o Poder Judiciário não tolerará manifestações criminosas e antidemocráticas atentatórias ao pleito eleitoral. A democracia é uma construção coletiva daqueles que acreditam na liberdade, daqueles que acreditam na paz, que acreditam no desenvolvimento, na dignidade da pessoa humana, no pleno emprego, no fim da fome, na redução das desigualdades, na prevalência da educação e na garantia da saúde de todos os brasileiros e brasileiras. Os partidos políticos, financiados basicamente por recursos públicos, são autônomos e instrumentos da democracia, sendo inconcebível e inconstitucional que sejam utilizados para a satisfação de interesses pessoais, antidemocráticos e atentatórios ao Estado de Direito, à Justiça Eleitoral e à soberana vontade popular de 156.454.011 pessoas, eleitoras e eleitores aptos a votar. Aí, nos termos do inciso 3º do artigo 292 do CPC, arbitra o valor da causa no valor de R$1.149.577.230,10, que é exatamente o valor resultante do número de urnas impugnadas, ou seja, todas aquelas diferentes do modelo E-2020, havido no parque de urnas do TSE e utilizados no segundo turno, multiplicado pelo custo unitário das últimas urnas eletrônicas adquiridas pelo TSE. Assim, olha só onde vai isso, hein? Assim, nos termos do artigo 81, caput do CPC,
Condeno a autora por litigância de má-fé a multa de R$ 22.991.544,60, correspondentes a 2% do valor da causa aqui arbitrado. Determino ainda a Secretaria Judiciária e a Coordenadoria de Execução Orçamentária e Financeira, ambas desse Tribunal Superior Eleitoral, os imediatos bloqueios e suspensões dos fundos partidários dos partidos da coligação requerente, até efetivo pagamento da multa imposta, com depósito dos respectivos valores em conta judicial, considerando ainda o possível cometimento de crimes comuns e eleitorais com a finalidade de tumultuar o próprio regime democrático brasileiro, determino seja oficiada a Corregedoria Geral Eleitoral para instauração de responsabilidade em eventual desvio de finalidade na utilização da estrutura partidária, inclusive de fundo partidário, em especial no que se refere às condutas de Valdemar da Costa Neto e Carlos César Moretson Rocha. Determino, por fim, aquilo que eu já li, a extração ilegal de cópias e sua remessa imediata para a investigação de Valdemar da Costa Neto e Carlos César Moretson. Ou seja, bloqueou o fundo partidário da coligação, não só do PL, está atribuindo crime ao Valdemar, atribuindo crime ao Carlos César. Enfim, não é tão somente negar o pedido do PL. Vai muito além disso. Muito além disso. E aí, né, Canuto, diante de uma decisão abusiva como essa, como todas que ele faz, a gente não pode dizer uma outra coisa a não ser SOS Forças Armadas. Não é motivo para ninguém ficar surpreso, óbvio, não é motivo de ninguém desanimar, muito pelo contrário, acho que é combustível, inclusive, para o povo que está nas ruas permanecer, para os que não estão sair às ruas, porque está mais claro do que nunca que só o povo pode salvar o Brasil. E é momento de nós fazermos as pessoas entenderem isso. Tenho certeza que se os milhões que votaram no presidente Bolsonaro estiverem nas ruas protestando contra essa decisão, não sei como a gente pode chamar isso, né? E a gente agora precisa, talvez criminosa, né? Mas no mínimo abusiva. Eu não sei qual o adjetivo que a gente tem que classificar uma decisão como essa, né? Desrespeitosa, criminosa, abusiva, seja lá como for. Diante disso, só o povo pode salvar o país, fazendo o quê? Pedindo socorro às Forças Armadas, um único poder competente para restabelecer a ordem no país, porque é inadmissível que o Brasil fique de joelhos num momento tão delicado quanto esse, por conta de uma única pessoa. 215 milhões de pessoas sendo prejudicadas por um único homem. Isso é inadmissível, né? Canuto, abre seu microfone, por favor, Canuto. Por aqui. O melhor adjetivo para essa decisão é inválida, nula. Ela não tem validade, porque ela é contra a lei. Ela é contra tudo dos preceitos do direito. Olha, o PL entrou com uma ação com um fundamento que o povo está na porta dos quartéis pedindo isso, questionando o resultado da eleição, sim, questionando a validade, questionando a legitimidade. Está questionando o sistema de urna eletrônica há muitos anos. Não é de agora, não. Há muitos anos. Então, tem fundamento uma ação dessa. E quem é o Alexandre de Moraes para falar em nome de democracia? Ele os preceitos democráticos. Ele não representa a democracia. O povo não se sente representado por ele. Ele não recebeu voto para estar lá. Quem representa a democracia é o poder legislativo e o poder executivo. Ele não representa a democracia. Ele deveria fazer cumprir a lei, a Constituição e as leis. Não faz isso. E ele não fala em nome da Constituição. Não fala em nome da democracia, perdão. A democracia está na rua, de verde e amarelo, na frente dos quartéis, pedindo transparência, pedindo fim da censura. O Xandão é a ameaça à democracia hoje. Aliás, a democracia
já está comprometida no Brasil desde o golpe da descondenação do Lula. E depois várias medidas foram tomadas para garantir a continuidade do golpe da descondenação. Seja a articulação dos ministros contra o voto impresso no Congresso, a reunião com os embaixadores para reconhecer rápido o resultado da eleição, sem conferir nada, a censura durante a eleição, a várias rádios, TVs, rádios, TVs, internet, vários canais foram censurados, o escândalo do radiolão, das exceções de rádio, os direitos de resposta abusivo, tirando o tempo de um candidato e dando para o outro. Tudo isso foi feito para garantir o golpe da descondenação do Lula. E agora o Alexandre de Moraes toma mais uma medida dessa e, de forma abusiva, ele aplica essa multa por litigância de má-fé. Não tem litigância de má-fé. Tá bom, de indeferir, ainda é a posição dele, mas não tem litigância de má-fé. É quando a pessoa, o partido, a pessoa jurídica ou física, recorre à justiça, ao sistema de justiça, para fins diversos daqueles fins naturais do sistema de justiça. E nesse caso não está acontecendo isso, não tem uma finalidade diversa. Está querendo sim a verificação das urnas. E agora eu pergunto, por que não foi aplicada a litigância de má-fé na turma do PSOL lá da rede? O senhor Randolfo Rodrigues lá, que é um partido nanico, sem muita expressão no parlamento, fica toda hora entrando com ação para quem tentar governar no lugar do executivo. Ali não tem litigância de má-fé. Eles não têm nem razão. Eles devem, mas ali não é aplicado litigância de má-fé. Agora, quem discorda dele vai lá e aplica uma multa dessa. Está bloqueado. Olha, mais uma vez a gente pede às autoridades aí que não cumpram uma ordem manifestamente legal. Eu sei que é difícil, às vezes, para um servidor de segundo, terceiro escalão, sozinho, descumprir uma ordem. Isso tem que vir de cima. Tem que vir de cima, sim, de quem pode, de quem tem os meios de ação para isso e para quem o povo está solicitando que isso seja feito lá na porta dos quartéis. Não cumpra as ordens deles e deem guarida para que outros servidores não cumpram ordens manifestamente ilegais como essa. Bom, e aí, né, hoje teve, até agora, né, nós estamos com, pelo menos até o início desse jornal, já existe um pedido de abertura de CPI por abuso de autoridade do STF e do TSE, e nesse momento já tem 138 assinaturas de um total necessário de 171 assinaturas. Então precisa-se de 171 e já tem 138. Pode ser que esse número esteja atualizado. Vou ler aqui a notícia. O pedido de abertura de uma CPI que pretende investigar os abusos de autoridade em ações dos ministros do STF e do TSE, já encontra-se com 138 assinaturas parlamentares. Para que o requerimento seja instalado, a CPI necessita do apoio de 71 assinaturas dos parlamentares, e com isso ainda falta adesão de outros 33 federais. Em suas redes sociais, Marcel Van Hatten pediu o apoio dos congressistas para que a iniciativa saia do papel. Muito obrigado a todos que estão se mobilizando e pedindo aos parlamentares para que façam o seu dever de representação da população brasileira que pede por essa CPI. Bom, fato é que, graças a Deus, ainda bem que alguém se levantou, né? Porque a gente está falando aqui durante muito, muito tempo que o Congresso, né, pelo amor de Deus, né, que Congresso fraco foi esse Congresso que nós tivemos desde 2018 eleito. Não teve ninguém com coragem para enquadrar esses caras. Não teve ninguém com coragem para decretar, pelo menos para fazer um pedido de prisão do Rodrigo Pacheco. Ninguém, não teve ninguém, né? E aí agora um cara que está do outro, não é nem da bolha, né, da bolha ali conservadora, que é o Marcelo Van Hatten, então ele já colheu 138 assinaturas e está dando abertura no pedido de CPI contra os abusos. Bom, isso é a solução que a gente precisa? Óbvio que não. Claro que não é a solução que a gente precisa. A solução vai vir das Forças Armadas, todo mundo sabe. Mas pelo menos está se mexendo, pelo menos está incomodando, pelo menos vai trazer os caras, vai fazer a população saber em rede nacional o que está acontecendo no país. Eu espero que até que isso aconteça, já tenha se resolvido pelas Forças Armadas, é o que a gente espera.
mas pelo menos, né, Gustavo, está se mexendo, porque o que a gente viu de parlamentar fraco nessa legislatura, né, é de envergonhar o povo brasileiro. E muitos deles até foram reeleitos, né? Uma pena realmente, porque veio de um lugar que nós não imaginávamos. Marcel Van Hatten, né, que foi o cara que então está pedindo aí, está coletando as assinaturas, já conseguiu 138 para enquadrar esses caras, né? Parabéns para o deputado e lamentável, uma vergonha para aqueles que foram eleitos em 2018 e nada fazem, né? E espero que os parlamentares da base assinem isso. Deixa eu fazer só um aviso aqui, Gustavo, rapidinho. Muita gente avisando aqui que a live está caindo, tá? Se vocês perceberem que a live está caindo, é fato que a gente está sendo censurado ao vivo. Bom, não sei o que pode estar acontecendo, mas já fica aqui já para vocês saberem aqui. Pode falar, Gustavo. Para a gente está normal, a gente está fazendo aqui, ela está parecendo normal. Bom, o fato é que muita gente da base ainda não assinou e esse pessoal tem que assinar correndo, porque é assim que faz a pressão. Nós sempre falamos que a direita não faz nada. Sempre falamos isso. E nem foi um cara da direita, né? Foi um liberal, etc. e tal. Mas quando você consegue fazer, ou quando alguém toma a iniciativa de fazer aquilo que a esquerda sempre faz, atacar por todos os lados, pedir CPI, pedir isso, pedir deferimento, aí tem gente que acha que, não, isso não adianta, isso não serve, não faz não. Tem que fazer. CPI tem poder de polícia. CPI convoca, CPI pode fazer muita coisa. Mesmo que a gente não resolva esse problema de agora, a CPI ela é importante. É muito importante. Se algo acontecer, a CPI se tornar inócua, não tem problema. Mas e se algo não acontecer? E aí? Aí lá na frente é que a gente vai correr atrás de uma CPI? Não, tem que assinar agora correndo. É um absurdo ele ter começado essa contagem, essa coleta de assinaturas ontem, hoje de manhã, e até agora a gente ainda não tem um número suficiente. Já era para ter. Nós temos que cobrar do pessoal. Parabéns a ele porque que fez. E a gente cobre, você aí que está nos assistindo, cobre o seu deputado da sua região, cobre o deputado da base que você votou, que você reelegeu, para assinar. Tem que assinar. Não venha com a desculpa de que não vai dar em nada. Se não der em nada, não tem problema, mas assina. Assina, pô. Não vai fazer nada de ruim se assinar. Não vai prejudicar em nada se assinar. Canuto, e aí, né, claro que a gente sabe que o remédio nessa hora não é CPI, a gente nem tem tempo para isso, né, nem tem tempo, mas pelo menos tem alguém se mexendo, né, há quem diga, ele teve muito tempo para fazer isso. Bom, fato é que a gente está chegando numa encruzilhada em que o Brasil realmente está vivendo dias de uma ditadura que nós jamais imaginávamos viver, e aí, né, dessa maneira, aqueles que pelo menos têm coragem, têm disposição, estão se mexendo, tentando fazer alguma coisa. Eu acho que o remédio não é esse, a solução não é essa, a solução vai vir realmente das Forças Armadas, mas pelo menos o cara está se mexendo, né? O que pelo menos pode incomodar, pode trazer uma repercussão tanto nacional quanto internacional. Quanto mais expor todas essas canalices, essa escalada autoritária absurda que eles vêm cometendo, melhor. Não significa que isso seja a solução, mas é uma exposição. Enfim, não temos tempo para isso, não temos tempo para esperar a instalação de uma CPI. A gente sabe que a ação tem que vir das Forças Armadas, mas pelo menos está se mexendo. O que, para aqueles que dizem que era para ter sido feito antes, deveria vir da nossa base, né? O certo era esse, né? A CPI, nesse momento, ela cumpre um papel, vamos dizer assim, midiático, de comunicação. Como foi essa ação do PL? A gente esperava que o Alexandre de Moraes deferisse a ação ou jogasse para o plenário para avaliar. Não esperava isso. Mas a ideia é que ele fosse noticiado, que esse fato fosse noticiado na velha imprensa, para aquelas camadas da sociedade que ainda se informam pela imprensa tradicional. Então, ainda que eles falem mal, falem que são os golpistas, que não tem prova, que tudo isso, pelo menos todo mundo fica sabendo que tem uma ação acontecendo, que o resultado está sendo questionado, que não aceitaram. Deixa falar que a turma na frente dos quartéis é golpista, é bolsonarista, deixa falar. É melhor falar isso e mostrar as imagens do que não falar. No caso da CPI, supondo que a CPI seja instalada, os partidos vão
vão indicar representantes. Se não vier uma liminar do STF mandando parar a CPI, que pode acontecer, né? E falar não é para fazer CPI. Mas se ela for instalada, o que uma CPI pode fazer? Ela não tem poder de julgar nada. Ela não tem poder de aplicar punição, a não ser que seja cassação de um parlamentar. Mas com membro de outro poder, não pode. Ela pode realmente quebrar sigilo bancário, fiscal, telefônico, investigar, aí ela produz um relatório e manda para o Ministério Público. Até fazer tudo isso, não só por uma questão de tempo, mas você manda para o Ministério Público. Primeiro que pode ser engavetado no MPF. Ainda que não seja, aí o MPF vai fazer o quê? Mandar de volta, mandar para o Supremo? Porque nesse caso seria crime comum, que é julgado, o ministro Supremo é julgado pelo próprio Supremo, e não pelo Senado. Só por crime de responsabilidade é que ele seria julgado no Senado. Eu acho que é válida a ação do deputado Van Hatten, porque no mínimo já produz a notícia de que estão colhendo assinaturas para essa CPI. Isso é relevante. Porém, o que é mais relevante nesse momento para pautar o debate público são atitudes como a do senador Girão, de convocar audiência pública. Convoca o ministro Alexandre de Moraes, ele não vai. O senador Girão já fez umas 3, 4 audiências públicas, convocou, ele nunca foi. Nunca foi prestar contas para a casa que aprovou a indicação dele para o STF. E a casa que representa o povo brasileiro, ele também não vai prestar contas. Então, assim, vai ter na quarta-feira que vem, tá agendada lá mais uma audiência pública com a presença de juristas. Parece que até o argentino vai falar por vídeo também. Isso, pauta o debate público, é importante ter isso. E, como você falou, gente, esgotou-se a via institucional. A República da Toga, que é a República de 88, da Constituição de 88, é um modelo falido, é um modelo obsoleto. Não adianta mais. Quem deveria zelar pelo cumprimento das leis? A autoridade que deveria fazer isso não faz. É a autoridade que mais respeita as leis. Não adianta peticionar da própria autoridade esperando que seja diferente. Não adianta. Então, o que tem que fazer nesse momento é aquilo que já aconteceu várias vezes na história do Brasil. Uma superação do modelo arcaico, obsoleto. Isso aconteceu em 1822, 1889, 1930, 1967. Aí vai acontecer de novo agora, se não for agora, ano que vem. Está na hora de acontecer, e vai acontecer sem trauma. O Brasil vai sobreviver a isso. Essa República da Toga, da Constituição de 88, é um modelo falido. Ela não representa a diversidade e a complexidade do Brasil de 2022. Precisamos de um outro modelo de república que tire esses poderes abusivos do STF, porque a Constituição de 88 fez isso. Foi uma Constituição feita com fígado, com raiva, com ódio. A velha política corrupta, o orçamento burocrático, queria se vingar dos militares. Então, como a Constituição de 67 é uma Constituição que concentrava poderes no Executivo, eles tiraram poderes do Executivo e do Legislativo, que são as instâncias que representam o povo pelo voto, e colocaram de forma abusiva, exagerada, poderes no STF. Por isso a República de 88 é chamada de República da Toga. A República de 89 foi a República do Café com Leite, a de 34 foi a República Populista, e agora nós temos a República da Toga. A República da Toga é um modelo falido, ultrapassado, obsoleto. Precisamos de uma república democrática que represente os anseios do povo brasileiro. E onde está o povo brasileiro para dizer quais são os seus anseios? Na frente dos quartéis. Exatamente isso. Gustavo, queria falar? Pode falar. Não, é só para complementar isso que o Carlos está falando, do que seria mais útil, o que seria efetivamente melhor, né, como a convocação. No imaginário popular, CPI é o que é a ferramenta, por conta da nossa história. O povo brasileiro, as pessoas mais simples, elas querem saber de CPI na televisão, porque quando é CPI o negócio é muito mais sério. A gente acabou de viver esse teatro de CPI agora, CPI horrorosa sobre a questão do Covid. Então, é muito importante nós falarmos da CPI. Ainda que, como você muito bem explicou, que juridicamente o efeito seja melhor da convocação, etc. e tal, para o povão entender o que está acontecendo é CPI. Por isso que esses caras tinham que ter assinado essa porcaria ontem. Meu irmão, o deputado federal tinha que ligar para o Rato, vem cá, onde é que você está que eu quero assinar? Tinha que ser assim. E nós temos que cobrar isso dos nossos deputados.
Não importa se lá na frente ela não vai ser o remédio, não importa se lá na frente o negócio não está acontecendo. Tem que passar um recado para o mundo inteiro que metade do Congresso brasileiro não aceita o que está acontecendo. Simples assim. E o povo tem que pressionar para isso. O povo tem que pressionar para isso. Bom, e nós esperamos, né, que uma outra ação venha antes de uma CPI. Né? É importante a CPI, ela tem que ser, mas eu acho que ainda não temos tempo para isso. Eu acho que precisamos de uma ação urgente e essa ação tem que vir das Forças Armadas. Né? E os senadores pediram impeachment de Barroso hoje. Né? E, bom, vamos ler aqui a notícia. Os senadores Eduardo Girão, Luiz Carlos Reisen, Stevenson, enfim, Lazier Martins e Plínio Valério apresentaram nessa quarta-feira um pedido de impeachment contra o ministro Luiz Roberto Barroso. Em coletiva de imprensa no Senado Federal, Girão afirmou que o pedido é robusto e embasado, pautado sobretudo em 3 pontos centrais: suposta interferência do ministro na tramitação da PEC do voto impresso, alegando que parlamentares foram substituídos para a votação da matéria após reunião de Barroso com lideranças. O fato do ministro não ter declarado suspeito para se manifestar sobre a legalização do aborto e das drogas no Brasil, uma vez que, segundo Eduardo Girão, ele faria palestras sobre o tema. O encontro de Luiz Roberto Barroso com o advogado do ladrão Lula. Na visão dos parlamentares, uma vez que o ministro votou pela anulação dos processos envolvendo o ladrão e que permitiram a candidatura dele nas eleições, não é de bom tom o encontro, o que também sustenta o pedido de afastamento, também citando infrações graves à lei orgânica da magistratura e desrespeito à Constituição brasileira. Bom, fato é que, como a gente falou aqui, CPI, pedido de impeachment, enfim, tomara que tudo isso funcione, mas honestamente, já é tarde demais. Precisamos de uma ação imediata das forças. Caso contrário, vai chegar o dia em que nós não queremos, né, e não aceitaremos, o povo não aceitará de ver esse bandido, vagabundo que foi colocado para fora para disputar, né, a pedido deles, né, ser diplomado. E nós não aceitaremos isso. O povo não vai arredar pé das ruas e não vai deixar esse maldito subir a rampa, porque não é lá que ele tem que estar. O lugar dele é subindo a rampa da papuda, da cadeia, né? Porque ele é um ladrão. Agora, é claro que vai precisar, obviamente, né, do povo nas ruas, né, para que as Forças Armadas, pela última vez, seja intimada, seja convocada, porque isso é um absurdo. Agora, a gente também precisa... não vou dizer aplaudir, mas precisa também levar em consideração um pedido desse, como foi feito pelos senadores ali, Luiz Carlos Reisen, o Girão, entre outros ali, pedindo o impeachment do Barroso. Né? E ali eles estão elencando fatos absurdos cometidos pelo Barroso, como foi a questão da interferência na votação lá, que definiria se o voto poderia ser impresso, né, através de uma urna que estaria acoplada de uma urna acoplada a outra, a máquina, né? A urna eletrônica. Enfim, ele foi lá no Congresso, todo mundo viu aquela reunião absurda, depois a defesa dele sobre a questão de aborto, uma vez que ele não é legislador, não tem esse direito, né? Então está mais claro do que nunca, indícios não faltam de que esses caras romperam, jogaram o ordenamento jurídico no lixo. Agora, tem constitucionalmente, né, uma força que está ali descrita para estabelecer essa ordem. E essa força tem que tomar providências. Porque se o próprio Senado está falando, né, que os caras violaram tudo isso e que eles precisam ser impeachmentados, e o Rodrigo Pacheco senta em cima desses pedidos, né, duas coisas. Ou a gente tem que ter um cara com culhão, um senador com culhão, um cara macho, cabra macho, para determinar a prisão do Pacheco por prevaricação, porque é isso que ele está fazendo quando ele não bota e não pauta um pedido de impeachment embasado, como os senadores apontaram ali, ou as Forças Armadas têm que dar um jeito nisso,
porque do jeito que está a bagunça no Brasil, o ordenamento jurídico rasgado, as instituições não têm mais autonomia, quem manda em tudo é o judiciário, e 215 milhões não podem ficar de joelhos para 11 pessoas, né? E nesse caso, nem são 11, né? Os que estão realmente rasgando, né, a Constituição e desrespeitando o povo e as instituições são 2 ou 3, que sendo removidos, a gente teria, obviamente, de volta a harmonia entre os poderes e cada um no seu quadrado. Agora, está faltando sujeito homem, está faltando cara com culhão, né, cara com fibra, para chegar lá e tomar uma atitude como essa. Se ficar no blá, 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 no enrolation de CPI, de não sei o quê, de pedido disso, pedido daquilo, vai passar 2, 3, 6 meses, 1 ano, aí já era, meu irmão. Aí já era. Então, a ação tem que ser imediata, tem que ser agora. Por isso é que o povo não arreda o pé das ruas, vai continuar nas ruas, esse movimento vai crescer e as Forças Armadas vão ter que tomar alguma atitude. Mas, Alan, eu não sei se está faltando homem, mas está faltando mulher. Pelo seguinte, a situação de hoje é muito semelhante à situação de 200 anos atrás, na independência. O STF da época, as cortes portuguesas, queriam recolonizar o Brasil. Depois que o Dom João VI voltou para Portugal, falaram, vocês vão voltar a ser colônia. No Brasil de hoje, depois da eleição do Bolsonaro, começamos a desmontar a República da Toga, da corrupção. E o STF está dizendo, nós vamos restaurar a República do Mensalão, a República do Petrolão, da roubalheira. Eles querem voltar à roubalheira daquela época, assim como em 1822 as cortes portuguesas queriam voltar ao Brasil colônia, o STF da época. Hoje é a Suprema Corte. E aí, naquela carta que chegou na mão do Dom Pedro no dia 7 de setembro, estava mandando prender o José Bonifácio e mandando o Dom Pedro voltar para Portugal. Ele descumpriu. Eram ordens manifestamente ilegais e contrárias ao interesse do Brasil. Todo mundo sabe o que aconteceu, puxou a espada, gritou independência ou morte. Não cumpriu ordem manifestamente ilegal. É isso que precisa dos agentes de hoje. Mas o Dom Pedro teve um empurrãozinho da esposa dele, a Imperatriz Leopoldina. Também mandou uma carta que chegou junto com a carta de Portugal, chegou a carta da Imperatriz Leopoldina dizendo assim, Pedro, o fruto está maduro, colhe agora antes que apodreça. Está faltando mulher. Eu tenho certeza que a Imperatriz Leopoldina representa todas as tias do Zap do Brasil. Então, com esse sentimento. Então, falta as mulheres também chegarem diretamente para as autoridades e falarem, o fruto está maduro, meu bem. Colhe, senão vai apodrecer. Se esfriar, se deixar toda essa mobilização popular esfriar, se o ladrão subir a rampa, depois acabou o Brasil. Acabou. Vocês estão achando que depois vai dar para segurar? Não vai dar. Ou faz antes do ladrão subir a rampa, ou não faz mais. Está faltando, acho que, mulher para dar esse empurrãozinho. Está faltando hoje, talvez, mulheres como a visão que a Imperatriz Leopoldina tinha. E aquilo né, Gustavo? Na falta de homens com culhão, né, as tias do Zap vão salvar o Brasil. Né? É brincadeira o que a gente está vivendo. Né? E é isso, que congresso covarde, né, cara? Congresso muquirana de tudo. E é isso que nós estamos vivendo hoje. O povo assumindo esse protagonismo, o povo dizendo o que quer, o que não quer, o povo sendo maior do que muitas figuras. O povo não vai mais aguentar o posicionamento de algumas figuras importantes quando elas ficarem em cima do muro, quando elas ficarem nesse morde-a-sopra. Nós estamos vendo isso. Nós estamos vendo o povo se manifestar. E isso só vai aumentar porque o povo não aceita. Quando, por exemplo, tem essa ação aí pedindo o impeachment, etc. e tal, que a gente vai apoiar, a gente vai bater palma e vai dizer que tem que acontecer, como é o caso da CPI, isso tudo faz parte do ambiente cultural para mostrar que tem uma pressão gigantesca para essas pessoas que têm o dever de agir, agirem. É por isso que a gente apoia. É a tal da regra de Pareto lá, do 80-20. Isso tudo está no grupo dos 80%. 80% das coisas. Os 20% é ação, e é a ação do povo. É o povo que tem que agir e, principalmente, aqueles que têm a responsabilidade constitucional de garantir a lei e a ordem. A lei não está sendo passada para trás? A ordem não está sendo passada para trás? Precisa de mais o quê? Essas pessoas precisam de mais o quê para aplicar a Constituição? É isso que a gente tem sempre debatido e falado. É um direito nosso de achar que a lei e a ordem foi passada para trás. E a decisão do próprio ministro aqui, quando ele fala da litigância de má-fé, ele quer fazer justamente o contrário. Ele quer dizer que todos nós não somos democráticos, nós estamos fora da lei, o que nós fazemos é um absurdo. Foi isso que ele colocou
condenando o PL a pagar essa multa de 22 milhões. É exatamente isso que a gente está vivendo. Alain, vou precisar me despedir de vocês. Você vai continuar aí com o Canuto, com a audiência. Sim. E amanhã de manhã a gente está de volta no Jornal da Manhã. Um abraço, pessoal. Tá bom. Boa noite, Gustavo. Valeu. Bom, e aí, né, falando sobre isso, né, olha só como quem não faz o gol leva. Comissão da Câmara aprova convocação do general Augusto Heleno. A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira a convocação do ministro-chefe do GSI, Augusto Heleno, para falar sobre os ataques no 7 de setembro. O requerimento de convocação foi apresentado pelo deputado Áureo Ribeiro, grava esse nome, do Solidariedade. Da onde é? Tinha que ser do Rio de Janeiro. Vice-presidente da comissão. Segundo o congressista, Heleno deve prestar esclarecimentos sobre a escalada violenta política pela extrema-direita. Eles nem chegaram lá, Canuto. Nem vão chegar. Mas só de se sentir, eles já estão fazendo trabalho de polícia, enquadrando ministros, enquadrando parlamentares, enquadrando pessoas comuns, enquadrando empresas. Olha só a ousadia desses caras. E é por isso que a gente diz, se nada for feito, olha só, não estão poupando ninguém, nem o general Augusto Heleno, que dirá, né, nós brasileiros. Então, é hora realmente de ação, porque diferente disso, é claro que eles vão vir para cima, né? Tá sem som, Canuto. Corta o meu som aqui. É o seguinte, você vê que eles, assim, são as pessoas mais intolerantes, que não querem o debate político, que mais querem a censura, né? Que chamam todo mundo de intolerante, mas são os mais intolerantes. Do tipo, não aceitam uma ideia contrária. Extrema-direita. Eles chamam qualquer um que discorde deles, além daquilo que eles aceitam, eles só aceitam críticas inócuas. Você faz uma crítica inócua, você pode fazer. Senão, você está da extrema-direita e você não pode ter voz no debate público. Eles querem acabar, eliminar o que eles chamam de extrema-direita, que são os conservadores. Né? Eles querem eliminar esse debate público, censurando, tirando perfil, tirando publicação do ar, tirando conteúdo. É isso que eles querem fazer. Estão querendo constranger o general Heleno. Eu acho que o general Heleno devia ir lá e bater na mesa e falar, não respondo, não mando, você não manda em mim, você não me prende, e desmoralizar esse cara. Eu acho que o general Heleno tinha que se apresentar, chegar lá de surpresa. Estou aqui para falar. Eu tenho certeza que o general Heleno humilha esses caras todos aí. E uma coisa que a gente tem que começar a fazer é pegar os nomes. Aí anotando os nomes de todos esses caras que estão fazendo isso aí. Todos esses golpistas aí, que defenderam o golpe da descondenação do Lula, que defenderam, que acobertam as suspeitas de fraude na eleição, que defendem a censura no debate público, tem que anotar o nome de todos eles. Porque a hora que o caldo entornar, sabe, olha, a coisa hoje não é só mais uma questão de corrigir o resultado eleitoral. O povo na rua, que é a cabeça, literalmente, não estou falando de guilhotina não, que é a cabeça, literalmente, do Xandão, do Barroso, do Fachin, do Lewandowski, de vários parlamentares. Esses parlamentares e senadores ouviram o clamor do povo quando pedem o impeachment do Barroso. Já tem dezenas de pedidos de impeachment parados ali de vários ministros do STF. Vai mais um. E vai a pressão agora. Que se coloque para votar. Que se siga o rito. Vai ouvir a defesa, ele se defender e o Senado vai julgar. Qual o problema disso? Qual o problema? E agora vai ser o Lewandowski lá no Senado, numa comissão que não é composta por parlamentares. Ela foi designada a comissão de notáveis, juristas, para elaborar um projeto de lei desconfigurando a lei do impeachment, né, e depois ele será votado nas casas legislativas. Interferência de um poder, um membro de um poder no outro, claramente. Eles querem desconfigurar isso para garantir, seria mais um instrumento de preservação da República da Toga, do modelo obsoleto e falido. É possível, porque hoje temos um modelo em que o Senado e o STF são as duas instâncias que se autogarantem. Uma julga a outra, uma aprova os membros da outra, os aprovados protegem uns aos outros. Esse é o modelo que os canalhas da velha política, do estamento burocrático, produziram em 1988 na Constituição. Um modelo obsoleto, ultrapassado. Eles queriam tanto reduzir o poder do presidente da República que eles pensaram uma Constituição parlamentarista.
achando que no plebiscito de 93, 5 anos depois, eles iam aprovar o parlamentarismo. Só que o povo disse um sonoro não. Assim como já tinha dito em 63, no primeiro plebiscito, lá votou, né, no presidencialismo. Em 93, 30 anos depois, votou de novo no presidencialismo. E nós ficamos com essa Constituição parlamentarista. Aí inventaram o termo, o presidencialismo de coalizão, que é o Frankenstein que eles criaram. Um lixo de Constituição, um lixo de sistema político, oligarca, que dificulta a renovação. Você tem 33 partidos, são 33 caciques partidários que determinam quem entra e quem não entra na política, fundão eleitoral, fundão partidário, um dinheirama que poderia ser utilizada para a população, para melhorias de saúde, educação, de transporte, de segurança, dado na mão desses vagabundos, desses líderes partidários. A gente sabe que a fiscalização é frágil em cima do destino desse dinheiro, né? E essa é a república que eles criaram. Então não adianta achar que vai resolver, que as coisas vão resolver dentro das linhas que eles traçam, e não são 4 linhas retas, são 4 linhas curvas, que toda hora eles mudam a curva das linhas da Constituição, do que pode e que não pode. Então, assim, é um modelo obsoleto, é um modelo que precisa ser superado. O Brasil vai sobreviver a isso. É claro que tem, pode ser traumático, tem choque, tem divergência, tem instabilidade, mas o Brasil já superou isso várias vezes. Essa é a nossa tradição. A tradição da política brasileira é de que, nos momentos de crise, quem arbitra é um poder moderador, tem um poder moderador. Entre 1822 e 1889 foi o imperador. A partir de 1989 foi o exército, em todas as crises da República. As Forças Armadas em geral, mas principalmente o exército. Tem essa função de arbitrar, garantir a lei e a ordem, garantir a estabilidade no Brasil. Sempre baseado, como diz o general Vilas Boas, na estabilidade, legalidade e legitimidade. O Exército tem legitimidade, porque a população confere essa legitimidade às Forças Armadas todas. Né? A população respeita as Forças Armadas, a população vai acatar as decisões das Forças Armadas no momento de crise. Vai acatar as decisões. Então, o Brasil vai ter que superar esse modelo. A nossa tradição política é de nos momentos de crise, ter esse arbitramento. Isso é a tradição. É golpe? Não é golpe, é a tradição brasileira. Isso já aconteceu diversas vezes na nossa história. Vai acontecer agora e possivelmente daqui a 30, 40 anos vai acontecer de novo. E pode ter um mimimi da esquerda. É golpe, cortou minha boquinha, tirou a minha bolsa. Ai, a minha boquinha prebenda no meu carguinho. Por mais que a esquerda chie, porque essa república obsoleta de 88, que abriu esse monte de boquinha, é lei Rouanet, é dinheiro para ONG, é carguinho, não sei o quê. Isso vai acabar. Isso vai acabar, porque o Brasil não aguenta mais. O setor produtivo não aguenta mais carregar vagabundo esquerdista nas costas. Isso vai acabar. Como o sistema, o estamento burocrático se recusa a se autorreformar, se recusa a se adaptar para preencher os anseios da sociedade brasileira de 2022, que é uma sociedade muito mais complexa do que a de 88, como o sistema se recusa, vai rachar. Já está trincado. Está faltando só alguém chegar para dar um peteleco, para cair tudo. E ser substituído por um modelo muito mais representativo dos anseios da sociedade de hoje. Assim, está nas mãos de algumas pessoas, tanto os da velha política, que não querem ceder. Você vê a atitude do Alexandre de Moraes hoje, ele está dobrando a aposta. Você vê a atitude do governo que se diz eleito, que acha que vai tomar posse no 1º de janeiro, estão dobrando a aposta, estão radicalizando o discurso, não estão buscando composição, não estão buscando acomodação de forças. Eles querem eliminar o espaço político dos adversários. Vai rachar o sistema político brasileiro. Isso já está com instabilidade no Brasil. Não tem um sequer do lado de lá buscando diálogo, buscando entendimento, buscando acomodação de forças. Não tem um líder do lado de lá fazendo isso. Não sei se da direita tem, não deve ter também não. Também não deve ter. Mas na ausência desse diálogo, dessa construção, vai rachar. O Brasil quer superar esse momento de instabilidade que está vivendo. E a única instituição capaz de resgatar nossa estabilidade são as Forças Armadas. E o cenário é propício e perfeito para isso, né? Esse é o melhor cenário para que as Forças Armadas possam restabelecer a ordem no país e a ordem entre os poderes, porque isso afeta diretamente o povo, porque esses canalhas aí
o salário deles cai bonitinho todo mês na conta deles. Mas essas sacanagens que eles vivem fazendo aí todos os dias, isso impacta diretamente na vida do povo, porque cria uma instabilidade no país, não entra investimento no país, empresário não quer botar dinheiro no Brasil porque não tem segurança jurídica, porque sabe que a qualquer momento pode ser achacado, porque pode ser subornado. Ninguém. Esses caras estão atrapalhando o desenvolvimento, o crescimento do país e a prosperidade do povo. E o único poder capaz de restabelecer a ordem são as Forças Armadas. Não tem jeito, como o Canuto bem disse agora. Não dá mais para esperar, não dá mais para jogar para frente, porque chegou num ponto que é um ponto que sempre acontece no Brasil, né, de 30, 40, 50 anos. Esse ponto chegou agora. É inevitável que aconteça. O rompimento já aconteceu há muito tempo. Agora o que falta é o restabelecimento da ordem. E o Lewandowski disse o seguinte, né? Teria que anular toda a eleição, diz Lewandowski. Ele disse o seguinte: se for comprovado defeito nas urnas eletrônicas, seria preciso anular toda a eleição. Que anule, meu irmão. Que anule. Que anule. Quem está preocupado que vai anular toda a eleição é quem tem voto com dinheiro. O voto do presidente Bolsonaro não é com dinheiro. O voto dele é do povo brasileiro de convicção. Ele faz campanha pela internet. A mesma coisa acontece com os políticos que são políticos que trabalham para o povo. Se tiver que anular, anula. Anula tudo. Encontrou irregularidade, tem que anular. O povo brasileiro não pode passar essa vergonha. O que é isso? Então você encontra problemas no sistema eleitoral e aí você, não, anula, não tem problema. Quem está com medo disso? Os políticos do Centrão, porque eles precisam de dinheiro para fazer política e não vai ter? Dane-se. É bom que o povo se livre dessa cambada e bota gente decente. Quem está com medo disso é a esquerda. Quem está com medo disso são os partidos lá, o PT, o PCdoB, o PSOL, esses caras que fazem campanha com grana. Quem está com medo são eles. Se precisar fazer tudo de novo, a gente faz tudo de novo. Mas sacanagem o povo não vai aceitar, não vai tolerar. Porque se Bolsonaro foi eleito, como nós vimos ali no segundo turno, observando as urnas de 2020 para frente, Bolsonaro tem a maioria dos votos. Assim aconteceu também no primeiro turno. Essa eleição ficou clara. Todo mundo via que Bolsonaro venceria no primeiro turno. Estava muito claro. Bolsonaro andou o Brasil inteiro, em tudo quanto é lugar, ele arrastou multidões. No interior do Nordeste, onde ninguém imaginava um dia um político fazer o que o Bolsonaro fez. Bolsonaro levou multidões às ruas. Todo mundo estava claro, estava na cara que ele venceria no primeiro turno. Estava na cara. Hoje, a gente está vendo por que não foi decretado a vitória no primeiro turno. Então, se encontrou-se problemas, anula, faz de novo, sob a supervisão das Forças Armadas. Não sob a supervisão deles, sob a supervisão das Forças Armadas. Faça a reeleição, faça outra vez nova eleição no papel, na cédula, e bota o pessoal lá das Forças Armadas tomando conta disso aí. Quem está com medo disso? Né? Quem está com medo é quem precisa de voto, de dinheiro para comprar voto. Né? Gente decente não precisa disso. É isso que precisa acontecer. Agora, tolerar os desmandos que nós estamos vendo, né? O pessoal está falando aqui do código-fonte, é isso mesmo. Nós queremos o código-fonte. Não tem código-fonte? Então faça novas eleições no papel. No papel. Vamos ver. Sob a supervisão das Forças Armadas. Decreta uma GLO, tira eles do cenário, coloca as Forças Armadas no cenário para conduzir novas eleições. Eleições na cédula. Vamos ver quem é que tem mais votos. Vamos ver. Vamos acabar com essa palhaçada. Vamos ver o que acontecia no Brasil
para trás. E aí, encontrando-se os responsáveis, tem que prender cada um deles que cometeram, que participaram desse golpe no país durante 2, 3 décadas, quem sabe aí, quase próximo de completar 3 décadas, porque foi em 94, quando essa porcaria foi implementada só aqui, né? Porque nos países de alta tecnologia, como é o caso do Japão, que tem tecnologia até na privada, mas lá não tem urna eletrônica, lá é no papel. Curioso isso, né? Curioso isso. Né? Por que só aqui e mais em alguns outros países que não tem nenhuma relevância, a gente tem essa porcaria? Então, se tem que decretar novas eleições, né, Canuto? Que se decrete e que se faça no papel sob a supervisão das Forças Armadas. O Lewandowski disse tudo, ele, num sincericídio, num arrobo de sinceridade, talvez porque ele já sabia que não ia se anular mesmo. Eu acho que ele tentou argumentar de forma contrária, do tipo, olha a confusão que vai dar, a gente vai ter que anular tudo, então deixa assim mesmo. Finge que está tudo bem, porque senão olha o trabalho que a gente vai ter, né? E lembrando que esse era muito o argumento do Barroso, que era o presidente do TSE até o ano passado, até o começo desse ano, que dizia o seguinte, não pode ter voto impresso, e porque imagina se o resultado do voto impresso, da contagem no papel, for diferente da contagem eletrônica, o que nós vamos fazer? Aí não pode, olha só o curto-circuito, a confusão que vai dar. Ah, é? Meu caro, se a contagem for diferente, significa que um dos dois está errado, ou as duas estão erradas. Isso significa que uma não é válida, ou as duas não são válidas. E aí alguma coisa precisa ser feita. Quer dizer que porque você assim, não revele a fraude, porque se você revelar a fraude, o custo para corrigir vai ser grande. Então, toca o Brasil em frente com a fraude mesmo. É isso, em outras palavras, foi isso que o Barroso disse. Né? E agora o Lewandowski solta uma pérola dessa, e sim, que se anule, que se faça a votação no papel. Como você bem disse, né, Alain? Existem 2 tipos de voto, que a gente fala no jargão político. O voto de opinião, que agora você falou o voto de convicção, e o voto comprado. Esse é aquele eleitor que vende o voto ou por troca de favor. É dinheiro mesmo, muitas vezes é dinheiro mesmo. Quem faz a campanha milionária não quer outra campanha. Mas quem tem voto de opinião, não muda muito, não. E mais, se ficou comprovado, foi fraudado, precisa votar de novo, as pessoas vão com mais convicção votar. Até gente, talvez, que se absteve, vai lá de novo. Né? Quem votou num candidato, ainda mais se o candidato foi prejudicado. Ah, teve 50 mil votos quando tinha que ter tido mais. Ah, agora é que eu vou votar mesmo. Pô, então, assim, quem tem voto de opinião ou voto de convicção, esse que está eleito não tem medo, não. Quem tem medo é quem tem voto comprado ou fraudado. Comprado, que a gente diz, pode ser comprado do próprio eleitor ou fraudado, sei lá se comprado ou não, de hacker, de TSE, de máquina de urna eletrônica, que a gente não consegue ter acesso ao código-fonte. Então, que se faça aquilo que foi proposto lá atrás, justamente para não ter esse tipo de problema. Se tivesse um voto impresso, gente, se tivesse um voto impresso, teve dúvida? Conta. Abre e conta. Se o resultado bateu, ou até se a diferença foi irrisória, não for suficiente para votar, acabou a discussão, teria acabado a discussão ali. Mas não quiseram o voto impresso. Agora tá essa crise toda no Brasil, vendo essa instabilidade. Para resolver isso, não vai se resolver sem um tratamento de choque, ali sem vamos dizer, efeitos colaterais, né? Porque não dá. Somente as Forças Armadas podem resgatar a estabilidade e a credibilidade nas instituições do Estado Democrático de Direito no Brasil. Hoje nós não vivemos uma democracia no Brasil. Nós vivemos uma era de censura. Vivemos a ditadura da toga. Não tem democracia. Somente as Forças Armadas podem resgatar. Não achem que subindo o tom da censura, multa de 22 milhões, só vai agravar a situação. Semana passada, o senhor Alexandre de Moraes, ministro Alexandre de Moraes, resolveu bloquear a conta de 40 empresas de transporte, 40 transportadoras e banco no meio que tinha leasing. O caminhão estava no nome do banco, era mais ou menos como um contrato de aluguel. Imagina que o caminhoneiro, ele aluga o caminhão por um ano para trabalhar e vai na manifestação com o caminhão. Ah, eu vou bloquear, vou descobrir quem está financiando pelos proprietários do caminhão. Aí você bloqueia a conta da locadora de veículos, não do caminhoneiro. O que a locadora tem a ver com a história? Bloqueou a conta de banco, de locadora, de todo quanto transportador. O que aconteceu? O caminhoneiro está na rua, greve. Nos próximos dias deve começar a faltar produtos nas prateleiras. É um conselho que está, assim, que a gente, quem está sabendo da notícia, que a notícia hoje corre na internet, o conselho é:
faça algum estoque na sua casa que pode, a partir do final da semana que vem, começar a faltar coisa na prateleira dos supermercados. Para quem quer esconder isso, a velha imprensa quer esconder a dimensão do movimento dos caminhoneiros, e o agro, que não são só os caminhoneiros, o agro está parando também, aí não fala nada. Só a hora que começar a faltar. Aí eles vão dizer, os extremistas, direita, bolsonaristas, golpistas, eles são culpados por faltar produto na prateleira. Não, gente, vamos fazer a reserva. A gente que está sabendo, tem essa informação, deixa para a turma que faz o L. Quando a gente já estoca na nossa casa e faltar comida na prateleira, a gente solta o tradicional, faz o L. Faz o L. Aí, ó, não tem para você. Para mim tem, minha casa está abastecida. Na medida do possível, quem abastecer a sua casa. E tudo isso causado pela medida do Alexandre de Moraes, que quis bloquear as contas dos caminhoneiros. Agora ele resolve bloquear a conta aí de, acho que 3 partidos. É o PL, é o Republicanos e acho que o Progressistas. Salvo engano, são esses 3 na coligação do presidente, do candidato Bolsonaro, atual presidente da República. Você acha que vai ficar por isso mesmo? Não vai ter nada? Né? Eu, por exemplo, a multa, eu não pagaria. Se fosse o Valdemar, vai pagar. Não vai pagar. Ah, vai bloquear a conta. Não tinha que bloquear, não. Tem que desbloquear a conta. Quem vai desbloquear? Aí, gente, é na hora de descumprir. O meu conselho para o PL e os outros partidos, não peticione, não recorra no TSE. Faça uma petição ao Superior Tribunal Militar. Peça para o Superior Tribunal Militar fazer o enforcement, o cumprimento da lei. Para mandar um soldado lá no banco, ou no Banco Central, ou no banco privado, eu não sei quem é o responsável pelo bloqueio da conta, e fala, não é para bloquear a conta disso aqui. Se você bloquear, eu te prendo agora. Peça ao Superior Tribunal Militar, peticione lá, não no TSE, não no STF, que eles não têm legitimidade para mais nada. Eles perderam o respeito. Okay? A única instância do judiciário, ou pelo menos a instância dos tribunais superiores que mais tem respeito junto à população, se chama STM, Superior Tribunal Militar. É ali que tem que ser direcionadas as petições a partir de agora, as que envolvam defesa nacional, segurança cibernética, tudo que envolva isso é competência das Forças Armadas. Portanto, a deliberação, a judicatura sobre essas matérias é de competência do STM e não estão sujeitas à revisão pelo STF. O STM é soberano para decidir as coisas, as questões de soberania nacional, defesa cibernética e tudo que compete às Forças Armadas. Amigos, mantenham-se firmes. Nós estamos chegando num momento crucial da nossa história e é necessário e urgente que nós nos mantenhamos firmes, continuemos firmes, cumprindo o nosso propósito, na nossa luta, porque nós venceremos. Tenho certeza de que nós não chegamos até aqui para perder. Nós vamos vencer. Basta um pouco de resiliência, de paciência. Eu sei que nesse momento está todo mundo com o nervo à flor da pele, mas são aquelas frases que a gente sempre cita, né? Não precipitar, não parar, não retroceder, e é exatamente isso, exatamente isso. O poder emana do povo, basta o povo exercer esse poder. Se nós estivermos aos milhões nas ruas, como sempre fizemos, pode ter certeza que nós teremos, então, uma ação para salvar o nosso país dessa ditadura que nós estamos enfrentando. Todas as ditaduras que existiram ao redor do mundo, todas, um dia caiu. Todas. E caíram porque o povo, obviamente, pressionou para que isso acontecesse. E é isso, e é nisso que nós acreditamos e confiamos. Continuamos fazendo a nossa parte. Todos os dias estamos fazendo a nossa parte. Aqui, nas ruas, assim como vocês. Vocês sabem disso. A gente não precisa ficar falando, nem precisa ficar mostrando, porque não é momento disso. O momento e o protagonismo é do povo, mas nós continuaremos fazendo a nossa parte para salvar o nosso país. Não é momento para desanimar, não é momento para fraquejar, é momento para continuar, é momento para ir em frente, porque nós venceremos. Quero agradecer demais a audiência de vocês e amanhã, às 10h30 da manhã, nós estaremos aqui firmes para falar sobre os desdobramentos disso e as notícias que virão aí, quem sabe pela madrugada, pela manhã, muita coisa vai acontecer a partir dessa decisão de agora do Alexandre de Moraes. Podem ter certeza. Fiquem todos com Deus, que Deus os abençoe, lhes dê uma excelente noite de sono e de paz entre vocês e seus familiares. Até amanhã, às 10h30 da manhã.